Olá, seja muito bem-vindo ao Esporte Guará. Olha, hoje no primeiro bloco nós vamos falar com certeza dos destaques, né? O Sampaio Basquete, ele já chegou na fase de playoffs na LBF, que já começa no dia 19 contra um time que ele já conhece, o Veracruz. Ainda também no primeiro bloco vamos falar da Raíssa Leal, que é uma das esperanças de medalha em Tóquio. Já o Sampaio Corrêa joga hoje à noite contra o Vitória da Bahia e os dois times vivem momentos bem diferentes. Outra novidade do Sampaio Corrêa é o Nadson. Quem lembra dele de 2015? Desembarca hoje no CT da Bolívia Querida, não vai para o jogo, talvez tenha condição apenas para o próximo final de semana, o próximo adversário. E no terceiro bloco, o Motoclube, que não vive uma fase tão legal de resultados, mas foca novamente nos treinos em casa para no Neuzinho Santos vencer o Palmas, último colocado no grupo A2. Tudo isso depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. A gente vai começar falando sobre o Sampaio Basquete, que com certeza nessa semana estamos terminando de definir a agenda com o técnico do Sampaio Basquete, mas talvez amanhã, na quarta ou na quinta, ele esteja aqui conversando com a gente para já falar dessa fase da competição da LBF, os playoffs que já começam no dia 19. São ao todo 8 times que avançaram, né? E nós sabemos que é uma quantidade considerável de jogos, são mais ou menos 5 jogos, a não ser que um dos times consiga fazer 3 vitórias seguidas, aí já avança de forma direta para as semifinais da competição. Caso contrário, vamos até o 5º jogo e para ver, né, qual time consegue avançar de fase. A primeira fase dos playoffs começa com o Ituano jogando em casa, depois vem o SESI jogando contra o Blumenau, o Sampaio Basquete joga contra o Santo André e também tem o Veracruz, que é um dos principais adversários do Sampaio Basquete e também um dos postulantes ao título para jogar contra o LSB. As disputas começam no dia 19, o Sampaio Corrêa joga a primeira dentro de casa, lá no ginásio Costa Rodrigues, depois viaja para encarar o Santo André fora, e aí vão alternando os jogos até ver quem consegue vencer mais dentro dessas 5 partidas da LBF. Como eu falei, estamos tentando trazer o técnico Virgínio aqui no estúdio do Esporte Guará para conversar com a gente sobre essa fase, né? Começou não tão bem na competição, mas a gente sabe que o Sampaio Basquete é extremamente, já conhece muito a competição e a gente sabia que mais hora ou menos hora ia conseguir voltar a encontrar os caminhos da vitória, como foi o que aconteceu. Passou mais ou menos umas 3, 4 rodadas sem conseguir desempenhar uma boa jogada dentro de quadra, por mais que o ataque funcionasse, mas conseguiu se encaixar novamente. Algumas peças vieram fundamentais no esquema do técnico e voltou a vencer e a ganhar a confiança dentro de quadra. Não à toa, chegou aos playoffs ocupando a 3ª colocação, né? Avançou de fase na 3ª colocação e com certeza é um dos times postulantes ao título. Olha, vamos falar de Olimpíadas de Tóquio, porque a nossa fadinha, a Raíssa Leal, é com certeza uma das nossas esperanças de medalhas, não apenas para o estado do Maranhão, mas com certeza para o Brasil. E quem tem as principais informações é a Mariane Dias. Boa tarde, pessoal que está ligado no Esporte Guará. Hoje a gente tem um destaque maranhense, que é a Raíssa Leal, mais conhecida como a fadinha do skate, que acabou de entrar na adolescência com apenas 13 anos, mas já é um fenômeno no skate mundial. Ela vai representar o Brasil agora nas Olimpíadas de Tóquio, que começam no dia 23 de junho. A fadinha já está em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vai realizar, junto com a seleção brasileira de skate, um último treino antes da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em suas redes sociais, a maranhense falou sobre a expectativa da sua primeira Olimpíada. Agradeceu a Deus, a família, amigos e todos os patrocinadores. Fadinha é campeã brasileira, vice-campeã mundial e a mais jovem vencedora de uma etapa de Street League Skateboard, uma das principais competições da categoria. Tratada como fora da curva pela lenda americana Tony Hank,
A atleta maranhense foi indicada ao Prêmio Laureus, o mais prestigioso do esporte, em 2019. Nós estamos aqui na torcida para que a Raíssa cada vez se encontre e cresça aí no cenário mundial. Mariane Dias com informações sobre Raíssa Leal para Esporte Guará. E a Fadinha está muito bem acompanhada, não só a Fadinha, né, nos representa, a Fadinha por ser do estado do Maranhão, mas no Brasil também tem a Pamela, que está um pouco acima da Fadinha na questão do ranking dos skates, né, do Street League, mas com certeza qualquer uma delas vencendo, mas principalmente a Raíssa Leal, que é nossa representante do estado vencendo, vai ser uma grande alegria e vai ser bastante festejado. Então toda a sorte para ela. Lembrando que as Olimpíadas de Tóquio já estão em contagens regressivas, faltam mais ou menos 8 dias para o início das Olimpíadas, inicialmente com alguns esportes, e a partir do dia 22 todos os esportes vão estar acontecendo de forma simultânea. E é claro que se tem maranhense, nós do Esporte Guará vamos estar trazendo aqui as informações em primeira mão. Vamos sair um rápido intervalo e na volta Sampaio Corrêa joga hoje à noite contra o Vitória da Bahia e também tem Motoclube de São Luís. Estamos de volta. Ei, você já segue o Esporte Guará nas redes sociais? Não? Não perde tempo não, entre lá no Instagram, segue @esporteguará, fique por dentro de mais novidades, o que está acontecendo do esporte, também dos bastidores do Esporte Guará, com certeza, e mande sua mensagem para a gente pelo WhatsApp 989 85 85 6928. Eu vou estar aqui ao vivo recebendo suas mensagens, tirando as dúvidas que você tiver, as perguntas, enfim, fique à vontade. É o WhatsApp de contato, uma conexão direta aqui com a gente do Esporte Guará. Agora vamos falar de Sampaio Corrêa, que o Sampaio Corrêa, apesar de ter perdido, né, um certo revés no final de semana para o Vasco da Gama, com um gol logo antes de 2 minutos, mais ou menos com 1 minuto e 30 de jogo, um gol assim relâmpago, o Sampaio Corrêa vai muito forte sim, para encarar o Vitória da Bahia hoje, lá no Barradão, às 9h30 da noite. O Sampaio Corrêa nem veio para São Luís, já foi direto, né, seguiu viagem direto lá para a Bahia, para poder encarar nessa 11ª rodada o Vitória. E quem tem mais informações para a gente é a Mariane Dias. Galdense, estamos de volta agora com informações do Sampaio Corrêa, que joga hoje fora de casa contra o Vitória da Bahia. Apesar de ter perdido para o Vasco no final de semana, ainda é o favorito contra o time baiano. O Vitória da Bahia em toda a temporada teve apenas uma vitória por 3-1 sobre o Brusque e passou em branco contra o Náutico, Operário, Remo, Curitiba e Botafogo. Com 8 pontos na tabela nas últimas 5 rodadas, teve 2 empates e 3 derrotas. A gente tem que acertar nos detalhes. O jogo é decidido em detalhes, então acho que a gente está pecando nesse detalhe. A gente tem que caprichar, como eu disse, não só lá na frente, como atrás também, para que a gente possa ganhar os jogos, ter uma sequência muito positiva e brigar pela parte de frente da tabela. Eu acho que a gente tem tido um ano mais sólido que os outros anos. A gente tem tomado menos gols, apesar de agora ter tido uma sequência de acho que 4, 5 jogos tomando gol seguido, mas acho que mesmo assim a gente tem se mantido sólido. É como eu falei, a gente tem que ajustar o detalhe. Muitas vezes o gol que a gente está tomando é por um vacilo nosso, uma questão de posicionamento, então acho que é isso. A gente tem que focar mais rápido em acertar esses detalhes para poder sofrer menos. Com a partida mais difícil do campeonato. Eu acho que cada jogo é uma final e a gente tem que estar com esse pensamento, até porque não tem nenhum time bobo no campeonato, é um campeonato de alto rendimento, todas as equipes querem pontuar para poder brigar e conquistar o acesso. Lutando contra o rebaixamento, com o 6º pior ataque da competição, vai enfrentar agora o Sampaio Corrêa com a melhor defesa da Série B. O Tubarão está com 18 pontos e tem apenas 3 gols sofridos em 10 jogos. Apesar de vir de uma derrota para o Vasco, o Sampaio conseguiu emplacar uma sequência de 5 jogos sem perder. Vitória e Sampaio Corrêa entram em campo às 21h30 desta terça-feira no Barradão, em Salvador, pela 11ª rodada da Série B.
conseguiu colocar a bola para dentro, infelizmente, mas perdeu para o Vasco, mas tem toda a capacidade, toda a força para jogar hoje lá no Barradão, fazer um bom resultado, voltar a vencer. Afinal de contas, o Sampaio Corrêa estava numa crescente muito grande na competição. Foram 6 jogos, apenas uma derrota nessas 6 partidas. Foram 4 vitórias e apenas um empate. Sampaio Corrêa permanece na 3ª colocação, é sim, atualmente, com o futebol que está desempenhando em relação aos outros times, os seus adversários. É sim, com certeza, um dos postulantes a terminar ali dentro do G4, tentar beliscar ali um acesso, caso contrário, ficar na parte intermediária da tabela, porque o começo de campeonato foi muito bem diferente dos anos anteriores. Nós temos a tabela de classificação para mostrar a situação dos times, né, do Sampaio Corrêa e também do Vitória da Bahia, dentre outros que ainda vão jogar, até porque a 11ª rodada começa hoje, com jogos a partir das 7 horas da noite. Temos o Náutico, o primeiro colocado, em seguida o Coritiba, Sampaio Corrêa com 18 pontos, o CRB. Aí depois, fora do G4 da zona de classificação, vem o Vasco da Gama, Goiás, Guarani, Operário, Brusque, Botafogo. E esses são times em que o Sampaio Corrêa já conseguiu pontuar em cima, tanto o Operário quanto o Brusque e o Botafogo. Logo na 11ª colocação vem o Vila Nova, o 12º colocado é o Avaí, o CSA, depois vem o Cruzeiro na 14ª colocação, Confiança, o Vitória, né, na 16ª, conseguiu subir uma posição depois que empatou no final de semana, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Em seguida vem Ponte Preta, que o Sampaio Corrêa já conseguiu vencer dentro de casa também. O 18º é o Brasil de Pelotas, 19º é o Londrina e depois vem o Remo. O Sampaio Corrêa continua ocupando a 3ª colocação, mesmo com a derrota para o Vasco da Gama no final de semana, e agora vai jogar contra o Vitória da Bahia. Em caso de vitória, vai para 21 pontos, e dependendo do resultado do Coritiba, caso não consiga vencer sua partida, ou mesmo empate, o Sampaio Corrêa provavelmente, dependendo dessa combinação de resultados, pode terminar a rodada na 2ª posição e vai se mantendo firme no G4, vai se mantendo firme na sua campanha em ascensão com pontos. Pontuar é extremamente importante. Já vou repetir mais uma vez, foram 6 rodadas em apenas uma derrota nessas 6 partidas, 4 vitórias e apenas um empate. Mas o Sampaio Corrêa também tem novidades. O técnico Felipe Surian segue buscando reforços, segue em conversas com a diretoria e também com clubes, né, e atletas, buscando mais reforços. E quem está de volta oficialmente agora para o Sampaio Corrêa é o Nadson. Quem não lembra do Nadson? Nadson, em 2015, teve um papel extremamente importante na campanha da Série B. O Nadson está de volta para o Sampaio Corrêa. E essa é uma publicação oficial do Sampaio, lá no Instagram, o Sampaio Corrêa Oficial, que comemorando, obviamente, né, a volta dele. Voltou. O Baixinho está de volta ao Sampaio Corrêa. O meia Nadson desembarca nesta terça-feira em São Luís. Essa postagem foi há mais ou menos uns 50 minutos atrás, menos de uma hora. Fato é que Nadson voltou, o meia é uma peça de reposição importante para o Sampaio Corrêa. O Daniel Costa, o meia Daniel Costa, que veio para assumir a camisa 10 do time, ainda não conseguiu desempenhar e mostrar todo o futebol que nós conhecemos, com excelentes passagens em outros times. Tanto é que, contra o Vasco da Gama, outro jogador já ocupou sua posição, foi o Guilherme Teixeira. Ele entrou na posição, o Daniel Costa não iniciou como titular. Aí, o Eloy estava fazendo uma situação de improviso na lateral, até porque atualmente no Sampaio Corrêa ele vem jogando como meia, né, aquele meia armador, mas fez a lateral extremamente bem em algumas partidas e permaneceu nesse embalo. Então não vai mais com essa parte de criação ofensiva. Daniel Costa não está rendendo o suficiente, nem rendendo o esperado para o Sampaio Corrêa. Tem que ir sim atrás no mercado de peças que possam entrar no Sampaio Corrêa e resolver. O Nadson, bastante conhecido da torcida, da diretoria do Sampaio Corrêa, sabem o que ele pode render, sabem em que momento ele pode ajudar o clube. Nessa Série B ele já fez 5 partidas, então ainda pode jogar pelo Sampaio Corrêa sim. Desembarca hoje. Durante a semana vai ser o processo de regularização no BID do jogador, para quem sabe no final de semana já estar atuando, nem que seja no banco de reservas, né, ser relacionado na próxima partida do Sampaio Corrêa, que joga hoje à noite, lembrando,
você boliviano, que acompanha o Esporte Guará, que acompanha o esporte em geral, quiser acompanhar uma boa partida de futebol, hoje à noite, lá no Barradão, Sampaio Corrêa encara o Vitória da Bahia, com transmissão com alguns canais fechados, mas com certeza no próprio perfil oficial do Sampaio Corrêa você vai estar acompanhando detalhe por detalhe nos stories do clube. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta tem tudo sobre o Motoclube que desembarcou ontem, treinou pela manhã e vai treinar o restante da semana também pela manhã, porque vai encarar no final de semana já o Palmas. Estamos de volta agora com informações do Motoclube de São Luís, que treinou nesta manhã de terça-feira. Ontem, na segunda-feira também, realizou atividades no seu CT pela manhã. Apenas na quarta-feira, amanhã, vai jogar no Nilzinho Santos, né, a programação oficial do clube lá no Nilzinho Santos vai realizar o treinamento pela tarde. E na quinta e na sexta, novamente pela manhã. Foi uma opção da comissão técnica, né, aliada junto com a diretoria, para mudar um pouco o horário dos treinamentos, para tentar alguma melhora, algum ganho, talvez físico, mais interessante. O Motoclube, lembrando que perdeu fora de casa para o 4 de julho por 2-0, é um resultado completamente normal perder fora de casa para o 4 de julho. Não à toa, o 4 de julho é o segundo colocado do grupo, vem forte sim na competição, mas perder da forma que foi que é um tanto que complicado, porque o time do Motoclube criou bastante. Criou muito, teve uma das melhores oportunidades no primeiro tempo, não só de abrir o placar, mas quem sabe ampliar o placar também. O time consegue criar, o time consegue chegar muito forte na parte ofensiva, no último terço do campo, mas na hora da finalização o time ainda peca bastante. Algumas finalizações um pouco mais, um tanto que mais simples, né, para alguns jogadores experientes, como o próprio Wallace Lima, o Márcio Diogo, o Felipe, que também vem sendo titular no Motoclube, acaba que no último momento a bola não sai como deveria sair, né? Como nós estamos acostumados a ver esses jogadores finalizando, e aquela máxima do futebol, quem não faz acaba levando. 4 de julho não tomou conhecimento dos erros do Motoclube, porque é independente deles, e conseguiram abrir o placar com um gol de pênalti e depois numa jogada rápida de contra-ataque. Hoje pela manhã o Motoclube já treinou e quem conversou com a gente foi o técnico Carlos Ferro, falando sobre essa semana. Mais uma vez o resultado não veio de vitória fora de casa, mas existe sim nada melhor do que um dia após o outro, e no final de semana o Motoclube já tem um desafio dentro de casa contra o Palmas, o lanterna do grupo A2, para tentar vencer dentro dos seus domínios. Está entregando as vitórias, mas a gente está trabalhando em busca disso. Eu tenho certeza que vamos melhorar sim e vamos buscar nossa classificação e nosso grande sonho do acesso à Série C. O objetivo principal nesse primeiro momento é a classificação, né? Passar para a fase mata-mata, em seguida vencer os mata-matas e conseguir chegar à fase de acesso, né? Conseguir ter o acesso à Série C. Um possível título para o Motoclube é um segundo plano, né? Um terceiro plano, porque o objetivo principal é tirar o Motoclube dessa situação de Série D que já vem há alguns anos. Quem também conversou com a gente foi o lateral esquerda, o Esquerdinha, que vem sendo titular e um dos principais responsáveis pela parte ofensiva, porque o Esquerdinha ele consegue apoiar muito bem ofensivamente o Motoclube. Começamos já a semana determinado o que a gente tem que fazer. A gente sabe que é um jogo de suma importância para a gente no campeonato. A gente sabe que esse jogo é crucial para a nossa permanência no G4. A gente sabe que é um adversário difícil, um adversário que vem numa crescente muito boa, mas a gente vai jogar dentro de casa. A gente sabe que a gente tem todas as condições de conquistar os 3 pontos. Dentro de casa precisa fazer o resultado, até porque não só por estar dentro do Nilzinho Santos, dentro de casa, né, o reduto do Motoclube, mas também por estar enfrentando o último colocado do Grupo A2, e o time que precisa e quer sim almejar um acesso, almejar uma classificação nessa primeira fase, tem que vencer do lanterna da competição, que até o momento fez apenas 4 pontos, vinha de uma sequência de apenas derrotas, aí venceu uma partida, depois empatou e agora vai encarar o Motoclube, que tem reais condições, totais condições de vencer do Palmas, mas não uma vitória simples, vencer muito bem,
com um certo número expressivo de gols, porque a parte ofensiva do Motoclube existe sim, são jogadores bem capacitados, bem treinados pelo técnico Carlos Ferro. Falta apenas o último passe, aquela calma, aquele detalhe para a bola começar a entrar na rede e o Motoclube começar a voltar a estar no caminho das vitórias e não se preocupar em estar saindo do G4. Atualmente o Motoclube é o 5º colocado do grupo A2, mas com reais e totais condições de voltar a vencer, a pontuar e voltar ao G4. O Sport Goiás, com essas informações, vai ficando por aqui. Amanhã estamos de volta com muito mais informação e com certeza falando, quem sabe, de uma vitória do Sampaio Corrêa, que eu acredito que 2-0 lá no Barradão, o Sampaio Corrêa consegue somar esses 3 pontos e voltar para São Luís. O Sport Goiás vai ficando por aqui, então até amanhã.